Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos os irmãos que têm nos acompanhado até aqui com a doce, bondosa e amável paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar nesta ocasião ao nosso pastor Clóvis Magno, juntamente com a sua esposa, sua família. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu ministério, esta tão grande responsabilidade que tem sobre as suas mãos. Que o Senhor Jesus te dê estratégia e continue te usando para a honra e glória do nome do Senhor. Agradecer também nessa ocasião nosso superintendente da escola dominical, nosso irmão Walter. Deus continue abençoando o Senhor, irmão Walter, nesta obra que o Senhor tem feito com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto esforço. Também quero louvar pela vida do Caio, que aqui está, que tem se dedicado ao longo deste processo, desse período, a fazer esta obra e utilizando esses recursos que temos para que os irmãos aí na sua casa, a Igreja do Senhor Jesus, continue estudando a palavra de Deus e sendo tocada e sendo edificada com a palavra do Senhor. Deus te abençoe, Caio, por esta obra, que Deus te dê muito mais, a cada dia mais sabedoria, entendimento, e que você cresça cheio da graça e do conhecimento para a honra e glória do nome do Senhor. Quero também louvar pela vida dos irmãos professores e professoras da nossa escola dominical. Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos falar na lição 12. Estamos já chegando ao fim desta lição. Esta é a penúltima, a penúltima lição, e a próxima lição já é a última lição. Então hoje é a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Nosso texto áureo diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Louvado seja Deus. Deus instituiu o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher para que juntos constituíssem a família, que é o núcleo maior de toda a instituição criada. Esta foi a primeira criada por Deus, esta foi a primeira instituição e é a instituição mais importante em toda a criação. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nosso objetivo geral desta lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E os objetivos do tópico 1, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Objetivo do tópico 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Objetivo do tópico 3, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Vamos à nossa leitura da nossa introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus capítulo 19. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Bom, importante lembrar que esta instituição chamada família, o escritor ele usa aqui o termo dizendo que todos são iguais. Eu ouvi alguém dizer, um escritor muito conhecido aqui da nossa nação, chamado Augusto Cury, ele falou que a família é como se fosse um time. Porém, esse time não existe lugar de reserva, ninguém está na reserva, todos estão jogando, todos estão em campo e todos estão batalhando pelo mesmo propósito, ok? Então, conforme o escritor disse aqui, todos são iguais na família. Só que, é claro, existem papéis, estão desempenhando papéis diferentes, tá? Mas todos estão unidos num único propósito, pelo menos é isso que deve acontecer no seio, no ambiente familiar, ok? Vamos ver o que diz aqui a nossa tópico 1. Tópico 1 diz o seguinte: a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Então, subtópico 1, papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, conforme 1 Coríntios 11:3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja.
Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Existem alguns pensamentos incorretos quando estudamos esse texto de Paulo, que Paulo faz esta simbologia e esta comparação da autoridade do marido com a autoridade de Cristo, né? Como se o homem tivesse total autoridade sobre a mulher. E nós vamos ver mais adiante que, inclusive, existe o segmento neofeminista que apregou uma coisa completamente contrária ao que nós vamos aprender aqui hoje, ok? Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, movimento feminista com viés neomarxista, considera este modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Primeiro que, quando Paulo pensa em fazer esta relação do amor de Cristo, que a mulher deve estar sujeita ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo, primeiro que o amor de Cristo para com a igreja foi um amor incomparável. Foi um amor que está acima de todo e qualquer tipo de sentimento que se diz amor. Está acima de tudo, porque, como nós já vimos aqui nas nossas aulas, Cristo, ele se entregou, ele amou a tal ponto que ele entregou a sua própria vida para morrer na cruz do Calvário. Então, esse segmento neomarxista que defende um feminismo, que defende e chega até certo ponto a dizer que é uma forma de opressão, de oprimir as mulheres debaixo de um jugo masculino, está interpretando completamente errada qual é a intenção de Paulo aqui, porque Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida, e é assim que o homem também deve se colocar no lugar de Cristo. Como Cristo amou a igreja, o homem também deve amar a sua esposa da mesma forma, tá? Então não tem lugar, não tem brechas, não tem como se alegar que essa atitude, ou esta visão, ou esta doutrina do apóstolo Paulo possa ser uma base para a justificação de uma opressão do homem sobre a mulher. Tudo bem? Subtópico 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional, não tem nada que possa se comparar, se igualar, se aproximar do amor de Cristo para com a igreja. E assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária, não é? Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então está aqui, basicamente, uma refutação, uma defesa, não é? De que o amor da mulher, ou a mulher está sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, está relacionado a uma opressão, a uma força, não é? Como se o homem tivesse mais poder ou mais força acima da mulher. Não. O que Paulo está dizendo aqui nessa dogmática, nessa doutrina, é que
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido. Porém, o marido também tem como Cristo que amar a sua esposa, e este amor ele deve ser revelado, ele deve ser praticado, ele deve ser vivido todos os dias. Inclusive, quem ama a sua esposa, Paulo está dizendo aqui que ama a si mesmo, tá bom? Subtópico 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Então, as manifestações de amor que o marido tem que ter com a igreja não deve ser uma manifestação de amor apenas para que seja demonstrado para que as pessoas vejam, né? E no meio público, num ambiente entre pessoas, ele demonstrar esta prática amorosa, mas quando estar junto com uma esposa, não revelar ou não demonstrar esse amor. Esse amor ele deve ser vivido, tá? Assim como Cristo, ele viveu e demonstrou este amor incondicional, o marido também tem esta responsabilidade para com a sua esposa, esteja onde estiver, demonstrar o seu amor, assim como ele se ama, porque qualquer pessoa mentalmente, como disse o autor aqui, saudável, não vai querer o mal a si próprio, a não ser que esteja vivenciando algum problema emocional, né? Algum problema de ordem, alguma doença psicossomática. Do contrário, ele vai se amar, vai se cuidar, vai se alimentar, e é assim que o marido também deve amar e cuidar e zelar da sua esposa. A síntese do tópico 1. Ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Tá? Uma entrega total e verdadeira nesta prática da liderança dentro do lar, a responsabilidade que cai sobre o marido desta prática de liderança e também do amor para com a sua esposa. Tá? O tópico 2 diz o seguinte: a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito, no subtópico 1, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Vimos isso no versículo 21. Nesta perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de despreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Bom, voltando na analogia de Paulo, a igreja, ela se sujeita a Cristo,
Por quê? Porque é que nós buscamos ao Senhor, porque é que nós temos uma prática, uma conduta cristã, porque é que nós recebemos a Jesus em nossas vidas, porque nós fomos alcançados pelo seu amor. O seu amor motivou-nos a ser sujeitos a Cristo, a entregar a nossa vida a Cristo, a deixar que Cristo conduza a nossa vida a partir do momento que nós o aceitamos, o recebemos no dia que nós nos convertemos ao Senhor. Neste instante nós falamos para nós mesmos: agora eu não quero mais, eu não quero, como Paulo disse, o viver para mim é Cristo. E a partir deste momento o amor foi tão forte, foi tão transformador, que ele mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e isso nos leva a ser sujeito. Então, o marido, a mulher, a esposa, ela vai ser sujeita não porque o marido vai oprimir, vai obrigá-la, vai forçá-la. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esse tipo de conduta. O que está aqui dito, o que está sendo dito é que, assim como o amor de Cristo revelou a igreja, levou a igreja a ter um comportamento de submissão, de sujeição, de entrega, de confiança, a mulher, a esposa, vai ter também com o marido. Ao passo que o marido a ame, ao passo que o marido a faça por ela o que for necessário, porque o marido está fazendo por ela, está fazendo para si mesmo, e a mulher, em contrapartida, vai responder assim como a igreja também responde a Cristo, submissa, aceitando e nos levando a amá-lo ainda mais, porque pelo amor que ele revelou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Vamos lá. A condição da mulher, subtópico 2. Cristo, na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, era o segundo plano, e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4:9-10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Olha que lindo esta passagem. Jesus, quando conversou com aquela mulher, se você for pesquisar a história daquela mulher, você vai ver que aquela mulher, ela se coloca num horário para buscar água, em que era um horário em que outras pessoas não estariam no poço, porque era um horário que todos estavam recolhidos, dado o tamanho, o período, era o período em que o sol estava mais quente naquela região. Então era um período que eles não estavam trabalhando, eles não estavam pegando água, e aquela mulher, ela saía justamente sempre naquele horário para não ter com quem conversar, para não ver ninguém nas ruas, porque ela era deixada do lado, de segundo plano. E naquele dia acontece algo diferente. Jesus está lá no poço e Jesus começa a conversar com ela. Jesus aqui, ele está então, como disse o autor, quebrando paradigmas. O que era a cultura daquela região, Jesus quebrou. Jesus disse não. Jesus, com essa conduta, com essa postura, ele fez uma divisão de águas ali, tá? E colocou a mulher em uma situação semelhante, igual, não é? Então, a mulher hoje, a mulher cristã, ela tem um posicionamento, ela tem uma posição equiparada, não é?
a posição, ao olhar de Deus para a igreja, ele não está olhando o sexo, não está olhando o gênero sexual, ele está olhando para vidas que estão o servindo por amor, e o receberam por amor, foram convencidas, porque o amor de Cristo foi tão grande, foi incondicional, que nos levou a se render a Ele. E Deus olha para a igreja como iguais. Tá? No subtópico 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao próximo, ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Bom, se nós olharmos na perspectiva de que todos estão jogando com um propósito comum, o propósito é comum, todos estão, seja o marido, seja a esposa, depois vem os filhos, e todos estão em um propósito comum, que é do bem de todos, não haverá esse posicionamento, contrário, não haverá esse posicionamento de autoridade máxima, seja por parte do marido ou por parte da mulher, não é? Não haverá uma relação de oposição, haverá uma relação de união, haverá uma relação de amizade, haverá uma relação de conduta para o bem comum de todos. Então a prática do amor do marido para com a mulher ainda reforça ainda mais o seu respeito, reforça ainda mais o seu amor e a conduz a amar também o marido e a amar também a família, ok? Síntese do tópico 2 diz: a esposa Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Vamos lá ao tópico de número 3, e é o último tópico, que diz: a conduta do crente como filho. Subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não excitar a ira de seus filhos. Então está aqui, doutrina, admoestação. Essas palavras, esses termos devem fazer parte, sim, no ambiente familiar, dos pais para com os filhos, colocando limite, ensinando que eles estão sendo treinados para um futuro maior, para um futuro
próspero, de boas escolhas, de boas condutas. Nós que trabalhamos na área da educação, temos visto que isso tem faltado em muitos lares, né? Existem famílias que chegam ao ponto de falar para nós: professor, eu não sei o que posso fazer com o meu filho. E aí a gente fica numa situação delicada, porque é difícil ouvir uma mãe e um pai falar: professor, eu não sei o que fazer mais com fulano, com ciclano, está se tratando do próprio filho. Então, esse tipo de fala nos remete a pensar que falta dentro desses lares, sim, uma postura de autoridade, de doutrina, de admoestação, que levará então esta criança num futuro jovem, adolescente, jovem adulto, um adulto que vai contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais viva, uma sociedade de mais respeito, não é? Então isso é a base familiar, isso vem dos lares, vem da família, não é? Então a gente vê essas coisas, isso leva a gente a pensamentos de muita tristeza, porque infelizmente falta, né, em alguns lares essa presença desses termos que nós lemos aqui, que é a doutrina, não é? Que é a admoestação, que faz parte e deve fazer parte da orientação das famílias para com os filhos, tá? Subtópico 2, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em casos de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, esta responsabilidade aqui também cabe aos filhos, não é? A obediência, o respeito, o cuidado, não é? Paulo ele liga aqui então em sua conduta, nessa conduta dos filhos, né, do que é justo aos filhos, ele traz então para este momento o que está implícito no mandamento, nos 10 mandamentos, né? Honrar o teu pai. E ele diz que esse é um mandamento que lhe traz uma promessa, né? Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os seus dias, para que te vá bem e os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, este mandamento, seguido desta promessa, leva sem dúvida alguma aos filhos que são sábios, que possam então responder de forma sábia, de forma consciente, respeitando e honrando ao seu pai, honrando a sua mãe. Os seus pais querem o seu melhor, querem o seu bem. Muitas vezes os filhos acham que os pais estão contra, são opositores, porque não acreditam, porque acham que os pais estão falando aquilo para o mal. E não, senhor. Pensem bem, os seus pais, sua mãe, seu pai já têm um pouco mais de vivências, já viveram o suficiente para poder então te dar a direção. Então, quando falam para você, é porque querem o seu bem. Seja um filho abençoado, seja um filho inteligente e siga a orientação do seu pai, siga a orientação da sua mãe, honre-os para que você vá bem em todas as suas condutas, em todas as suas escolhas, e para que os seus dias se prolonguem sobre a face dessa terra. Quantos pais não estão enterrando os filhos porque os filhos não estão honrando os pais? E infelizmente, pai
mãe tendo que enterrar o filho, mudando a ordem natural das coisas. A ordem natural é para que os filhos enterrem os pais. E quantos pais estão enterrando o filho porque tem filho que não está honrando o pai? Está tomando escolhas e caminhos tortuosos, enquanto o pai e a mãe estão dizendo, não vá por esse caminho, não ande por esta rua, não siga este exemplo, não seja influenciado, e eles acabam indo, e infelizmente o fim não é dias prósperos, não é prolongamento da vida, que é a promessa deste mandamento, prolongamento, para que te vá bem e os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Honre aos seus pais. Subtópico 3, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensam com benesses especiais. Então, as bênçãos, elas vão desde as bênçãos materiais e vai às bênçãos materiais, as bênçãos espirituais também, que estão implícitas, estão dentro destas bênçãos também, ok? Então, honre ao teu pai, honre a tua mãe e receba da parte de Deus, do Senhor, essas bênçãos para a glória do nome de Jesus na sua vida. Conclusão da nossa lição. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos filhos o dever de educar aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então está aqui, finalizando esta lição, nesta conclusão, está claro, bem claro aqui, que cada um tem a sua responsabilidade, não é? O marido deve amar, deve liderar a sua casa e deve amar a sua esposa. A mulher, a esposa deve também se submeter e respeitar a liderança do seu marido, né? E os pais devem educar os filhos na obediência e a honrar, não é, os seus pais. E essa deve ser uma conduta que deve ser vivenciada dentro de uma doutrina, né, dentro de admoestações, ensinando realmente o caminho que se deve andar. E os filhos recai esta responsabilidade, né, que segundo as Escrituras também devem obedecer, devem honrar os seus pais a todo tempo para receber então essas promessas que estão escritas na palavra de Deus e para que os seus dias possam ser prolongados sobre a face da terra. Então, o que a gente vê aqui é um respeito mútuo, um respeito coletivo. Todos estão dentro de um seio, dentro de uma família, que fazem parte da família, né? Tem que se comportar conforme Deus está aqui estabelecendo, segundo o seu plano, segundo a sua boa e agradável vontade. Que Deus possa unir a sua família, que você possa viver as bênçãos do Senhor para você, para a sua casa e todos os seus. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. AD Perus, Jardim Vitória. Há 26 anos abençoando Caieiras.